até 27. Parábola do bom samaritano, aí, ó, 25. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as escrituras sagradas dizem a respeito disso e como é que você entende que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o próximo como a você mesmo. Até aí. Jesus, obrigado por essa noite, te louvamos por mais uma quarta-feira. Clamamos para que o teu Espírito nos abençoe, nos ministre, tenhamos um tempo incrível, que seja um culto, Pai, onde o teu Espírito ministre os nossos corações e que ao sair daqui, Senhor, nós possamos entender que tudo é tudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade sobre entender a Bíblia, e quando nós vamos falar sobre a pregação da palavra, o que a gente pode encaixar dos textos, qual que é a vontade de Deus, ou o que a gente precisa pegar do que está na Bíblia, colocar na nossa vida. Uma das crises todas é como a gente vai separar todas essas coisas. Existem coisas na Bíblia que elas são históricas. Isso quer dizer o quê? Que só serviam, que a essência do que a Bíblia está dizendo é válida, mas aquilo é um mandato cultural. Aquilo servia para aquela época. Vou dar um exemplo. Casamento para o judeu, principalmente no Antigo Testamento, não era o que nós temos hoje. O casamento era a relação sexual. Então as duas famílias se organizavam para juntar um menino e um homem e a mulher, e aí quando eles iam para a tenda deles lá, e o que a Bíblia chama de coabitar, eles coabitavam e estavam casados. Então agora eles têm uma aliança de sangue por conta do rompimento do ímã, e boa. Existem outras coisas que elas são ordenanças, que Deus ordenou. Quando a Bíblia fala para não matar, isso não é cultural. Isso é para nós. Isso serve para nós. Se você matar agora, se você matou há 10 anos atrás ou matou antes de Jesus, isso é um mandato, e não independe da cultura, independe de quem acredita ou não, essa é uma lei absoluta. Deus mandou. Então, você vai ter, por exemplo, outras histórias, principalmente nesse texto de Lucas 10. Ele tá lendo, Jesus está contando a parábola do bom samaritano. Então, você vai ter algumas coisas que elas são poéticas, elas são meio que fantasiosas, vamos colocar assim. Se você lê o livro de Cantares, que é um livro poético, você consegue tirar coisas para aplicação ali, mas você vai ver que é um homem fazendo declaração para uma mulher fazendo declaração para homem. É bem difícil você encontrar alguém pregando sobre Cantares, por exemplo. Mas existem, como eu disse, existem coisas que são literais. Então, se falou que é assim, é assim. Certo? Então, quando eu estava pensando sobre hoje, e isso é algo que o Senhor vem colocando algumas coisas no meu coração há um tempo, e essa frase, tudo é tudo, tem a ver com o que nós deveríamos entender sobre o Evangelho. Que não é opinativo, não é uma coisa que eu posso ter opinião. Vamos dar um exemplo, a gente estava brincando que alguém que usa a camisa do Slipknot por baixo de uma... Como é que é o nome, Fran? Debaixo de um suéter que era da prima dele, isso é uma opinião. Tipo, tem gente que vai achar incrível, eu acho difícil, mas deve ter gente que acha incrível, e tem gente que vai achar zoado, vai achar, mano, tá meio esquisito, tá ligado? Como usar uma calça cheia de estrela e rasgada.
ou algo que parece uma estrela. Não está difícil, gente, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O que acontece? Isso tudo é uma questão de opinião. E o evangelho, ele não é sobre opinião. A Thaís procurando. A Thaís está até agora, tadinho. Vai demorar 2 cultos para entender. Então, existem coisas que elas são literais mesmo. E vai servir para você que gosta ou para você que não gosta. Então Jesus ele tá conversando com um cara que ele é um mestre da lei. Ele é um homem que viveu para interpretar a lei. Isso quer dizer, ele viveu por debaixo de uma regra. Então a regra dizia, faz isso, ele faz, não faz isso, ele não faz. E ele vai buscar pessoas, nessa época eu já contei isso aqui algumas vezes, havia algumas pessoas que de vez em quando aparecia dizendo ser o Messias, dizendo ser o rei de Israel. E esses homens, eles eram responsáveis por fazer pergunta para eles, segundo a interpretação da palavra. Segundo a interpretação que ele tinha da lei, ele ia lá e começava a fazer pergunta. Então Jesus está conversando com os discípulos deles, que tinham acabado de voltar de uma missão, e Jesus está falando sobre vida eterna. Ele está falando como é que você faz para ir para o céu, sendo mais simples. E agora, esse doutor da lei está ouvindo o que Jesus está falando e ele pergunta para Jesus, espera aí, você está dizendo então que eu não vou ser salvo por aquilo que eu faço? Eu não sou salvo pelas obras. Então como é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus vai perguntar para esse homem que está interpretando a lei, o que a lei que você interpreta, ela diz o quê? Ela diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, todas as minhas forças, todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. A resposta de Jesus é, você respondeu corretamente, faça isso e viva. Então, para nós, essa frase, faça isso e viva, é o que deve ficar impregnado. Esse homem aprendeu que ele só tinha que interpretar, ler e interpretar. Ele aprendeu que se eu ler a lei, se eu tiver uma visão sobre a lei, uma opinião sobre ela, isso é o suficiente. Só que Jesus está dizendo não, isso não é o suficiente. Você precisa praticar aquilo. Quando nós falamos sobre devoção, e essa é uma das coisas que a gente tem falado 3 semanas seguidas. Devoção é você adorar a Deus. Lembra que nós falamos isso naquela série Mais Perto de Deus. Devoção é você ser devoto. E um devoto faz tudo aquilo que a entidade a qual ele entregou todo o seu coração, deu e está oferecendo a sua devoção, ele faz. Então um devoto não questiona. Um devoto, ele não pensa, não, vou fazer do jeito que eu quero. Não, ele vai fazer tudo que aquilo lá está pedindo. Que o suposto Deus está pedindo. Então agora, quando nós começamos a adorar a Deus, o nosso coração começa a se envolver em devoção a esse Deus, nós devemos fazer tudo aquilo que ele nos manda fazer. Só que o problema é que nós entendemos que ter uma opinião sobre o Evangelho é o suficiente. Então saber que eu não posso roubar é o suficiente. Não é o suficiente. Porque Jesus não morreu para que eu tivesse uma opinião. Jesus não morreu para que eu tivesse um monte de conhecimento e pudesse debater com as pessoas, porque agora eu sei sobre o texto, sobre o que está escrito, sobre o que eu aprendi na palavra. Então ele vai dizer, você quer ser salvo? Não frequente um lugar, seja o lugar. Por isso que a gente vem falando muito sobre essa entre-safra que nós temos passado como igreja, e a responsabilidade de muito do que está acontecendo também é nossa. Também é nossa. Por entender que, peraí, essa é a minha casa, essa é a minha família. Vou dar um exemplo, vou aproveitar o caso da Duda.
A Duda tá com o Luan Santana da Deep Web. Qual é a primeira coisa que ela faz? Não sei quanto tempo, eu posso estar me enganando também, né? Mas não, eu preciso trazer quem eu gosto para o lugar onde eu sirvo. Para o lugar onde eu me tornei. Eu preciso trazer para minha família. Então, agora, quando nós vamos falar sobre devoção, eu não faço para ser salvo, mas porque eu fui salvo, agora eu faço. E qual é o limite para aquilo que eu tenho que fazer? Aonde está o limite? Onde fica esse limite? Eu faço as coisas para Deus até onde? Quando que eu acho quando a gente vai falar sobre fanatismo, o que é uma pessoa fanática? É gente que, por exemplo, você vai pegar isso sobre time de futebol, isso é muito claro. Tem gente que vai com o time para onde... Uma das histórias mais assustadoras foi quando o time do Internacional foi disputar um Mundial e uma mulher refinanciou, ela vendeu a casa dela, ela vendeu, literal. Ela vendeu a casa dela para poder ir para assistir o jogo, porque achou que o Inter ia chegar na final. O que aconteceu? Perdeu no primeiro jogo, a mulher voltou ao Brasil, não tinha casa para morar. Isso ela é o quê? Ela é fanática, ela é devota àquele time. Jesus está dizendo que aqueles que querem ter uma vida eterna, eles vão ter que amar Deus em um limite. E qual que é esse limite? Tudo. Tudo. Então eu tenho que adorar esse Deus agora, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Tá, de todas as coisas o quê? Todas. Eu amo a Deus mais do que as dores que eu carrego. Eu amo a Deus mais que os amores que eu tenho. Eu amo a Deus mais que os sonhos que eu tenho. Eu amo a Deus mais que os medos que eu tenho. Eu amo a Deus acima de tudo. Eu amo a Deus mais que os meus pais. Eu amo a Deus mais que minha esposa. Eu amo a Deus mais que as minhas filhas. Eu amo a Deus mais do que a minha igreja. Esse é o limite. Esse é o limite do amor. E quando a gente vai falar sobre amor, a gente já falou aqui também sobre isso. Amor não é algo que se prova de uma forma teórica. Ninguém que ama uma outra pessoa dizendo eu te amo é o suficiente. Você vai ter que praticar o amor que você disse. Então, se Deus está pedindo para que eu ame Ele acima de todas as coisas, quer dizer que Ele está me pedindo um amor prático. Não para que eu alcance algo, mas porque eu já alcancei. E o que eu alcancei? A devoção a um Deus. Eu encontrei um Deus que me ama, que se manifestou como um pai, que me deu uma família, que me deu uma vida nova. E agora eu vou amar esse Deus acima de todas as coisas. Nada é mais importante que Ele. Todas as coisas estão abaixo. Ele é o centro de absolutamente tudo. Todas as coisas na minha vida giram em torno dele. Todas as minhas escolhas são em torno dele. Todas as minhas opções são em torno dele. Todas as minhas dúvidas são sanadas nele. Todas as perguntas vão para ele. E as respostas vêm dele. Se Deus diz vai e faça, não interessa se o Enzo falou não. Deus falou que é para eu fazer. Se Deus disse para eu não ir, eu não vou, mas todo mundo está indo, mas Deus disse não. Eu amo esse Deus a ponto de abrir mão de algo que, todo mundo está legal para todo mundo, para mim não é legal. Ainda que eu quisesse fazer. Ainda que eu quisesse caminhar. Então é isso que ele está dizendo para esse homem. É isso que o homem está respondendo. E quando Jesus disse, você respondeu bem, você entendeu. E se a gente não entender, nós vamos ficar envolvidos ou andando em torno de uma ideia que não serve para o evangelho que nós decidimos caminhar. A melhor coisa que nós poderíamos viver ou que nós poderíamos fazer como igreja, eu não acho que isso é errado. Eu oro para que um dia nós alcancemos isso.
Um dia que a gente tenha um louvor com todos os instrumentos, cara, as músicas saiam perfeitas, isso vai ser incrível. Mas tem gente que a devoção dela, o coração dela só vai até a canção. São canções que mexeram comigo, que mexem com a minha vontade, que mexem com o meu coração, que mexem com as minhas vontades, e aí eu canto, uau, cara, que isso é incrível, e não sei o quê. Mas daqui a pouco, velho, eu preciso de uma outra canção para alimentar aquilo que está morrendo dentro de mim. E Jesus está dizendo, não, velho, esse não é o caminho. O teu amor tem que ser prático. Depois ele vai dizer, olha, ama acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Aqui é onde muitos de nós a gente começa a ter problema. A Bíblia vai dizer, de todas as coisas, guarde o teu coração, porque deles procedem a saída para a vida. Então todos os nossos amores, eles partem daqui. Todos os nossos sonhos, eles vão partir daqui. E ele está dizendo, olha só, todas as coisas, todas as suas paixões, todos os seus sonhos, todas as suas vontades, tudo que está aqui, nossa, eu sonhava com isso desde pequeno. Eles precisam se submeter, eu tenho que amar Deus aliás, com todo o meu coração, com todas as minhas paixões, com todas as minhas vontades, com todos os meus sonhos. E como que eu faço isso? Eu não faço, mais uma vez, eu não faço absolutamente nada que Deus não aprove que eu faça. O objetivo da nossa vida é chegar a um ponto onde você olha ao redor e você consegue enxergar Deus em absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Eu olho para uma meia, falo, eu lembro dessa meia. Eu lembro o dia que eu ganhei essa meia. Eu olho para o meu telefone, eu lembro o dia que eu ganhei esse telefone. Eu olho para a minha lista de amigos no celular. Eu lembro, cara, só tem amigo que a igreja me deu. Eu olho para as minhas escolhas, eu olho para os livros, eu olho para o que eu assisto, eu olho para o que eu ouço, eu olho para o que eu visto e eu consigo enxergar Deus em todas as coisas. Porque eu peguei as minhas paixões. E eu amo a Deus, esse lugar onde sai a vida. Antes de sair, Deus está acima. Então agora eu não busco alguém porque eu tenho uma carência. Eu busco a Deus, eu busco alguém porque eu tenho um propósito. Eu não vou estudar porque eu acho legal. Eu não vou jogar porque eu acho legal. Eu não vou malhar porque eu acho legal. Eu não vou rodar porque eu acho legal. Eu vou fazer porque eu entendi dentro do meu coração que Deus é mais importante e as minhas paixões se submeteram à vontade dele. Uma pastora falava isso para mim, quem dera eu tivesse ouvido isso lá atrás. E ela falava assim, o chamado vai te requerer tudo. E ela falava, todos os seus amigos, todas as suas escolhas, com quem você vai casar, onde você vai morar. E aí eu não esqueço dela falando aquilo que você vai comer. Cara, se eu tivesse ouvido isso, até o que eu como tem a ver com a forma como eu amo a Deus. Até a forma como eu me relaciono com o meu corpo tem a ver com a forma como eu amo a Deus. Os amigos que eu tenho. Se os teus amigos você tem por conveniência, você não está adorando a Deus. A Bíblia diz que quando você vai fazer todas as coisas, faça isso para a glória de Deus. Então eu tenho amigos porque eu amo a Deus. E esses amigos precisam, não que necessariamente, entenda bem, precisam ser pessoas, não, eu só me relaciono com pessoas da igreja. Agora, no Uber eu estou achando incrível. Eu estou achando incrível. Porque eu faço um monte de amigo agora. Que eu nunca mais vou ver. Meus amigos eu nunca vou ver. Mas essa semana entrou uma moça. Essa semana, hoje é segunda-feira. Foi segunda? Foi. A menina entrou no Uber e falou assim, ela fechou a porta, foi literalmente assim.
Ela entrou, fechou a porta e falou, posso desabafar? Eu falei, claro que pode. Eu, diferente da maioria da galera que é crente, tem dia que tá rolando louvor, mas, cara, é muito aleatório as coisas que eu ouço. Muito aleatório. Muito. E aí não tem Bíblia, não tem nada mostrando que eu sou crente. A menina começou a falar. Lógico, a gente tá gravando, eu vou contar e vocês vão conhecer ela. Porque no final de tudo, eu falei para ela o que eu fazia. Ela, nossa, que incrível, tal. Poxa, eu precisava de uma igreja. Falei, pois é. Então, a nossa igreja, mas é lá em Piraquara. Ela falou, eu moro em Pinhais. E eu quero ir lá. E ali eu entendi, não estou dizendo que em todas as coisas eu faço isso. Mas eu entendi, cara, eu não sou um motorista de Uber qualquer. Eu preciso fazer isso. Não é por causa do dinheiro, ainda que isso seja bom. Não é porque eu tenho que ter um trabalho, ainda que isso seja bom. Mas é porque eu tenho uma missão, e a missão vai acima daquilo que eu tô, daquilo que eu tô ganhando. Eu contei pro pessoal que estava no aeroporto no domingo. Não, eu acho que eu contei só para Yasmin. Entrou uma menina chorando. E aí ela estava com problema com o namorado dela. E aí ela começou a contar. E aí na treta toda ela tinha que fazer o bolo porque era aniversário da pastora dela. E o bolo não tinha cobertura. E eu parei na padaria. Comprei a cobertura que faltava pro bolo dela. Que foi mais caro do que a corrida. E ela olhou e falou assim, não, eu vou te pagar. Eu falei, não, Deus mandou fazer isso. E aí eu saí falando assim, velho, desse jeito, daqui uns dias eu vou dar o carro para alguém. Então ele vai falar acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma. Aqui ele está falando sobre as emoções. As minhas emoções agora, elas precisam ser comandadas pelo amor que eu tenho a Deus. Então eu não posso estourar porque eu quero estourar. Porque os meus sentimentos precisam se submeter. Uma das coisas que nós temos falado lá em casa, eu e as meninas, nós precisamos lembrar que nós somos cristãos. A gente precisa lembrar que a gente é crente. A gente precisa lembrar. Quando vai brigar, quando vai gritar, quando vai chorar, quando vai pedir desculpa, quando vai cobrar postura, a gente precisa lembrar, nós somos cristãos. Então agora eu não posso guardar os meus sentimentos do jeito que eu quero. Eu não posso lidar com esses sentimentos do jeito que eu quero. Não posso. Não posso. Para a galera que está aí apaixonadinha, você não pode dar os teus sentimentos para outra pessoa antes de dar os teus sentimentos a Deus. Nós não podemos, eu aprendi isso na terapia, que todo mundo é carente. Todo mundo tem um déficit nas suas emoções. Todo mundo. Todo mundo tem. O que eu não posso é me tornar dependente dessa carência. Então, a minha falta de paternidade, a falta de ter tido um pai, me gerou sentimentos que hoje eles não podem existir mais. Porque agora eu já tenho um pai. Eu tenho um Deus que se apresentou como pai. Jesus já nasceu dentro do meu coração. Então agora eu não posso mais. Quando os meus sentimentos vêm contra o meu pai, ou contra uma pessoa que me magoou, que me machucou, que me feriu, ou quando eu começo a ter sentimentos em excesso sobre alguém, ciúme demais, possessão, agora eu preciso voltar e equilibrar, redirecionar os meus sentimentos. Eu não posso ficar triste demais o tempo todo. A minha tristeza ela tem que ter um propósito. Então quer dizer que eu não posso chorar, tem que ser feliz o tempo todo. Não, porque nem todo mundo que está feliz o tempo todo está feliz porque é verdadeiro. Então eu tenho que equacionar. A minha tristeza tem que adorar a Deus, minha alegria tem que adorar a Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus acima dos meus sentimentos. Aí ele também vai dizer, falou, você tem que amar a Deus com todas as suas forças. E aqui vai uma pergunta para nós.
nós estamos amando a Deus com esse amor que age, com esse amor que faz, nós estamos amando a Deus com todas as nossas forças? Com todas elas. A gente está dando 100% daquilo que nós temos como força. E quando eu estou falando sobre força, eu estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre força física, eu estou falando sobre força mental, sobre a tua disposição, toda a tua disposição está servindo a Deus. Ou você está dando para Deus o pior. Ou você está dando para Deus aquilo que é de qualquer forma. Eu sei se eu estou dando a Deus com todas as minhas forças, com o coração que eu venho para o culto. Como que é a quarta-feira para você? Você tem expectativa? Eu falo, cara, hoje é dia de culto. Cara, eu preciso. Daí eu volto falando naquele lance do Instagram. Cara, a gente tem força para divulgar um monte de baboseira, mas por que a gente não consegue fazer com as coisas da igreja? Imagina, cara, nós somos uma comunidade pequena e a gente já fez muita coisa quando a gente decidiu botar todas as nossas forças nela. Uma das coisas que eu mais fico triste até hoje é de não ter participado do evento do Dia das Mães. Porque a maioria das pessoas que se envolveram colocaram as forças ali. E olha o que a gente conseguiu fazer. Quando a gente decidiu, quando nós fizemos a conferência no início do ano. Cara, lembra de tanta gente que tinha aqui nessa sala na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo. Quando a gente decidiu fazer... O que mais que a gente fez? Culto da família. Cara, o culto da família. Quando a gente colocou as nossas forças para ir na casa da galera. Olha o tanto olha o resultado. Quando a gente colocou as nossas forças, quando os colombianos estavam aqui, quando nós fomos na escola. Nós fizemos uma aliança entre nós em dezembro, que nós chegaríamos em maio. Maio não, em junho. Com a Kombi. Será que a gente está colocando as nossas forças aí? Quem aqui nunca desejou, passou numa loja, viu um tênis, ou viu um celular, ou viu uma blusa, não é o caso de alguém aí, mas eu vou pegar no pé dele. Mas quando saiu um filme no cinema que você queria assistir lá na estreia, ou quando você quis fazer uma viagem, ou ir num show, ou fazer... Cara, quanto empenho você não colocou naquilo? Agora, por que a gente não consegue colocar o mesmo empenho nas coisas de Deus? Por que a gente não consegue? Agora, eu fiquei pensando. Já temos 1 ano e meio aqui. Imagina se a gente tivesse alugado a casa, sabe o que teria acontecido? A igreja teria acabado. Porque nós não estamos dando toda a nossa força. Não estamos. E nós precisamos amar a Deus mais do que a minha blusinha. No caso da Maria, brusinha. Mais do que minha brusinha. Mais do que o meu Walls. Mais do que o meu iPhone, meu desejo pelo iPhone 17 com 485 câmeras e o celular vai trazer o Brad Pitt, né? Vai mais do que isso. Quando nós fazemos o culto da cadeira e fazemos o amigo habitante, é justamente para gerar isso em nós. E o fato da gente ainda insistir em ter que fazer essas coisas é porque nós não aprendemos. Porque não é algo liberal. Nós não somos uma igreja que dá com liberalidade. Isso quer dizer, cara, qual foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Sem que a gente tivesse com um nome num papelzinho, sem que a gente tivesse com um culto específico, falar, cara, eu tô aqui, eu vou botar isso aqui na cadeira. Quando foi a última vez que eu cheguei e falei assim, deixa eu pensar. Não, é porque eu ia falar uma parada, mas é que as roupas que eu tenho lá não dão no Adri. Ia ficar muito zoado. É porque eu tenho uma camisa da Gap lá que é top.
E eu lembrei dela ontem, mas não vai dar. Mas quando foi a última vez que você foi generoso com teu irmão? Generoso com teu vizinho? Generoso com os teus amigos? Generoso com a tua igreja? Por exemplo, nós usamos a casa de quarta-feira e é pesado. Quando foi que você falou assim, cara, eu vou dar sei lá, um pano de chão? Pô, vou conversar com a Fran, com o Leandro, vou ver, pô, posso lavar o quintal de vocês essa semana?